E a gente vai conversar agora com Tarso Genro, advogado, professor e ministro da Justiça do governo Lula, um dos autores desse documento sobre o qual estamos falando. O Tarso também foi ministro da Educação, Relações Institucionais e governador do Rio Grande do Sul. Tarso, um bom dia, boa tarde para você. Muito boa tarde, Bob. Um prazer enorme conversar com vocês. Tarso, como que você avalia esse pedido, vamos do começo, esse pedido do Bolsonaro contra o Alexandre de Moraes? É mais uma tentativa de tumultuar? Eu acho que é uma degradação da magistratura presidencial, né? Falar assim do ponto de vista mais universal, mais político de Estado mesmo, do que propriamente na questão política cotidiana. Por quê? Porque um presidente da República, ele tem o dever constitucional e legal de, quando falar em nome da nação. Não somente relacionando a sua fala com suas questões pessoais, com questões familiares, com questões partidárias específicas, que não têm universalidade, que não têm a grandeza para dar sustentação à voz do presidente da República. Então, essa assinatura pessoal é uma degradação que jamais tinha ocorrido na história do Brasil. Porque o presidente da República faz praticamente, num caso institucional de relacionamento entre poderes, uma questão pessoal. Isso isola dentro do próprio governo, isola ele da sociedade e fere, né, aquela visão de autonomia, de soberania e de respeito recíproco que os poderes têm que ter entre si. Então é um capítulo negativo, é uma degradação da magistratura presidencial e atenta contra a independência, a autonomia e a soberania de um dos poderes, né? Os poderes são soberanos, autônomos e devem integrar-se para representar a totalidade do Estado. Eu acho que foi um gesto muito negativo do presidente. Ele vem numa carreira ascendente de provocações e de posturas que não condizem com a sua condição de presidente, apelando às vezes para manifestações públicas em favor de golpe de Estado e estabelecendo uma relação esquizofrênica até com o seu próprio ministério. Ele está no limite, na minha opinião, de ter condições de governabilidade daqui para diante. Ministro Cláudio, falando aqui de Brasília, eu queria saber do senhor o seguinte: o presidente apresentou esse pedido, alguns juristas têm até colocado que se não há embasamento legal para esse pedido feito pelo presidente Bolsonaro, ele poderia responder também por isso. Qual seria esse caminho agora? Olha, infelizmente, os caminhos políticos e jurídicos do país, eles estão hoje distorcidos. Nós temos uma dupla ordem jurídica, né, em funcionamento. Uma ordem jurídica que é constitucional e que estabelece regras rígidas e claras a respeito do funcionamento dos poderes, e temos uma ordem de fato, uma ordem marginal, uma ordem jurídica que se dá através da voz pública do presidente, através de decretos, de posições inconstitucionais sobre vários temas. E essas duas ordens contemplam uma outra sem se integrar, né? É impossível que a ordem jurídica escrita, a ordem normativa do país, absorva ilegalidades de tal monta que o presidente está realizando a todo momento, né? Desde a sua fala ou equivocada, ou omissiva, ou mentirosa a respeito de temas de relevância nacional e internacional, até posturas como essa de pessoalizar um requerimento de impeachment contra um ministro, né, do Supremo Tribunal Federal. Então, eu sinceramente, Cláudio, é impossível você prever quais são as reações prováveis das instituições. Que é ilegal esse movimento, que é um movimento de revanche política, que é um movimento de um ser político e social isolado, né, no seu poder presidencial, isolado inclusive do seu ministério. Isso aí não tem dúvida. As condições para o impeachment no Brasil já estão dadas há muito tempo. Só que o impeachment também é um ato político, é onde o direito se encontra com a política, né, na casa parlamentar que vai tomar essa decisão. Então, é mais um problema de relação de forças no plano da política e de manutenção ou não da coesão da base presidencial no parlamento, do que propriamente um desfecho, vamos dizer assim,
matemático e previsível dentro da legalidade. Dentro da legalidade, o presidente da República já deveria ter sofrido o impeachment. Ainda na esteira dessa sua resposta, são 2 anos e 8 meses de governo Bolsonaro e os ataques às instituições eles começaram logo nos primeiros meses, eram manifestações de apoiadores contra o Congresso, contra o Supremo, já desde aquela época. Você não acredita que as pessoas acabaram normalizando, achando que esses ataques são normais? E mais, você não acha que as instituições, os outros poderes, eles não devem reagir agora de uma forma mais dura? Quando a anormalidade se torna um ritual socialmente aceitável, como ocorreu até agora, e juridicamente aceitável, como ocorreu até agora, inclusive com omissões muito importantes do Poder Judiciário, do Ministério Público, em todo esse período, a anormalidade ela gera uma outra ordem, é a ordem da exceção. E a ordem da exceção é a desordem, que é exatamente isso que está ocorrendo agora. Mas eu acho sim, né, que documentos como esse, dos ministros da Defesa e ministros da Justiça dos governos anteriores, de partidos políticos diferentes, de ideologias diferentes, né, de visão política sucessória, inclusive diferente, como nós temos, faz um alerta à sociedade brasileira. E pode gerar também, dentro das instituições do Estado, uma nova visão de unidade, em defesa da Constituição, em defesa do direito, em defesa da previsibilidade da disputa política democrática, que é um ritual essencial da democracia moderna. Eleições, sucessão, substituição de partidos, né? Rotatividade no poder, que em última instância é a essência da democracia política moderna. Então, nós estamos num momento de exceção. E essa exceção, se não for bloqueada agora, ela pode se tornar uma nova normalidade deformada, autoritária e, quem sabe, até ditatorial. Eu queria saber se o senhor acredita que pode ocorrer um agravamento ainda dessa crise, já que o próprio presidente Bolsonaro diz que vai apresentar um pedido de impeachment também contra o presidente, contra o ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que o presidente já perdeu essa parada, na minha opinião, essa do impeachment dos ministros do Supremo. Porque ela é de tal forma artificial e de tal forma manipulatória de um presidente que não responde às questões essenciais do país, que teve um comportamento omissivo e trágico em relação à pandemia. Ele não conseguiu se recuperar perante a opinião pública com uma atitude como essa. Porque você pode ter distintas vozes de crítica do Supremo, do Congresso, do presidente, da magistratura presidencial, em todas as classes sociais em todo o país. Mas ninguém chegou a tanto, né, como chegou o presidente e o seu reduzido grupo de apoiadores, né, militantes que fazem determinados movimentos nas redes e que vão à frente do Supremo e dos quartéis pedir um golpe militar. Eu acho que esta parada o presidente perdeu, né? Eu não tenho que dar conselho para ninguém, mas se eu fosse presidente da República nessas condições, eu chamaria, inclusive, a um diálogo nacional e apresentaria minha renúncia para sair do poder para que o país pudesse retomar a sua normalidade. Estamos conversando com Tarso Genro, advogado, professor, ministro da Justiça do governo Lula. Ele que ontem assinou um documento com outros 9 ex-ministros pedindo a Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, para rejeitar o pedido de impeachment apresentado por Jair Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes. Tarso, o senhor falou há pouco que as condições para o impeachment de Jair Bolsonaro já estão dadas. Eu queria falar um pouco sobre o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Como que você avalia o trabalho do Augusto Aras? Olha, eu lidei com distintos procuradores da República durante a minha gestão no Ministério da Justiça, num governo que nomeava o primeiro da lista, né? Que tomava a decisão de nomear o primeiro da lista. E que respeitava esse ritual interno, que é um ritual legal, mas não é previsível. Se o presidente não quer, ele não aceita, né? Ele pode nomear quem quiser. Foi o que o presidente Bolsonaro fez, né? A minha experiência como ministro da Justiça me diz que o Aras, o procurador Aras, ele foi para a Procuradoria-Geral da República para cumprir este papel que ele está cumprindo. Ele está cumprindo, né, uma espécie, ele está construindo uma espécie de rede para obstar que as ilegalidades do presidente da República cheguem aos tribunais e cheguem até, inclusive, ao Congresso, né, como impeachment. Então, eu acho que o Aras não está tendo um papel condizente
com a sua alta função de Procurador da República e está cumprindo mais um papel de advogado de quem está de maneira não permanente no poder. Ele devia ser é titular da ação penal, das ações do presidente da República, mas ele está sendo, na verdade, um advogado do Bolsonaro, para que ele não seja exposto às agruras de ter que passar pelos tribunais. Bom, aqui nos bastidores de Brasília, o senador Davi Alcolumbre já disse que pode, inclusive, por enquanto, estar estacionada a indicação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Essa já é uma das consequências, digamos assim, dessa crise institucional? Eu acho que sim. Davi Alcolumbre, ele foi presidente do Senado, é um governista, é uma pessoa que demonstrou, enquanto presidente do Senado, né, uma razoável capacidade de ponderação, porque direito também é ponderação, não é só aplicação mecânica e matemática das leis. O direito nada tem a ver com a matemática e nem com a lógica formal. E ele demonstrou que teve uma gestão prudente como presidente do Senado. E agora ele se retirando, né, ele retirando o pilar da sua posição política da sustentação do edifício presidencial, isso demonstra que a crise está alcançando o seu ponto de maior agudização. Não vai ser fácil a vida do presidente Bolsonaro até as eleições, se ele permanecer no poder. E uma última pergunta aqui, Tarso. Eu queria falar sobre a relação do presidente com a ala militar, né? Desde o começo, ele vem trazendo militares para o governo. Você acha que tem sustentação? Como você avalia esses últimos meses da relação entre Bolsonaro e a ala militar? Olha, a gente não tem dados precisos, né, do que ocorre no meio da caserna. Os militares sempre foram e são muito mais discretos, né? Tanto para fazer o bem como para conspirar, do que os políticos tradicionais. Então, a gente não sabe o que está acontecendo lá. Mas me parece que não existe nenhuma possibilidade de que as Forças Armadas do país embarquem em um golpe para colocar Bolsonaro no poder. Uma suprema ironia da história de uma pessoa que foi, a partir de uma pessoa que foi desligada das Forças Armadas por ter um comportamento contra a disciplina, contra a ordem jurídica que compõe os estatutos militares, que foi praticamente expulso do Exército por isso, que ele recebesse um apoio do Exército para dar um golpe. Daí não seria mais um Exército, seria uma guarda pretoriana. E o nosso Exército não é uma guarda pretoriana. Não pode ser uma guarda pretoriana. Então, eu acho que se tiver alguma movimentação militar, não vai ser nesse sentido de colocar o Bolsonaro como ditador do país. Seria um escândalo interplanetário, uma coisa dessa. Perfeito. Tarso Genro, advogado, professor, ministro da Justiça do governo Lula, ministro também da Educação, das Relações Institucionais. Muito obrigado pela entrevista. Um ótimo domingo para você. Muito obrigado, um ótimo domingo para vocês também. Um bom trabalho em Brasília.